Bom, então vamos começar sobre o nosso resumo deste livro, que é As 5 Feridas Emocionais, que é da Lizen Boebert, autora de mais de 6 milhões de livros vendidos. É um livro muito bom, nós estamos fazendo um resumo. Eu fiz um resumo para falar sobre o livro, depois fiz um resumo para falar sobre a primeira ferida, e agora nós vamos para o resumo da segunda ferida deste livro. O resumo deste livro que já foram feitos está na área de membro, então se você quiser acessar para você entender mais sobre as feridas e como estudar mais sobre esse processo e como melhorar, como se ajudar, o link está lá na bio. Você faz parte da área de membro, que é a nossa comunidade Foco 7 em 7. Lá tem uma área da leitoras e lá tem um resumo de todos os livros que eu vou abordando aqui junto com vocês, tá? Bom, a primeira ferida, só para relembrar, as 5 feridas são abandono, humilhação, traição, injustiça e rejeição. A primeira ferida foi rejeição. Gente, eu confesso que essa ferida, eu fiquei refletindo muito. Mostrei para vocês aí, né, qual é a foto. Ela sempre vai deixar como base o aspecto físico que a pessoa apresenta através... Não tem aquele livro que fala que o corpo fala? E de fato, é possível você observar algumas pessoas através da postura, a forma como ela se representa, da forma como ela se comporta. E isso tem muito a ver também com os traumas e as feridas que ela carrega desde da infância. E talvez ela não saiba, mas essas feridas estão bloqueando o caminho dela para que ela realmente alcance o progresso e a felicidade. E é tão engraçado que a gente está falando essa semana sobre esse processo da alimentação. E aqui tem alguns pontos que ficou muito claro para mim, assim, e também dentro da minha vivência, modulando para algumas pessoas, né, visualizando. E aí eu vou para o breve resumo. Nós falamos sobre rejeição. Rejeição e abandono são coisas diferentes. Rejeição é quando a pessoa fala, eu não quero. E abandono é quando a pessoa fala, agora eu não quero. Ou a pessoa, inconscientemente, demonstrou ali que abandonou a pessoa. Isso não tem muito a ver com o fato direcionalmente mais direto com a rejeição, porque rejeição é de fato quando a pessoa ela não quer, ela repele, ela fala não quero. E o abandono não. Às vezes o abandono é por uma situação que não é uma situação totalmente consciente, é uma situação inesperada, mas isso vai ficar muito claro aqui para vocês quando a gente começar a falar sobre. Todas as feridas, elas desenvolvem a partir da infância, por isso que é importante falar para vocês, e eu falei hoje sobre as questões principalmente do emagrecimento, e muitas pessoas não sabem que, às vezes, não é só lidar com um plano alimentar. Existem questões e feridas que você carrega na vida, e traumas e crenças, que por mais que você queira e por mais que você esteja acompanhada de um profissional direcionado para aquilo, às vezes você precisa de um trabalho multifuncional ali com outro profissional, porque às vezes é questão de terapia, é uma coisa mais profunda, é uma questão comportamental, né? Existe ali tipo de padrões que para você é uma autodefesa que você encaixou durante esse percurso, essa jornada da sua vida, que te impede de prosperar, de emagrecer, de ter um bom relacionamento, de ter grana, um monte de coisas e fatores que estão envolvidos. Por isso que eu li esse livro, eu sempre vou falar para vocês aqui, e o meu próximo livro vai ser Não Começou Por Você, porque a gente precisa entender qual foi o direcionamento que nós fomos tomados através dos nossos gestores, dos nossos pais, as pessoas que na nossa infância meio que moldulou o nosso cérebro para que nós possamos ser quem nós somos hoje. E eles, obviamente, fizeram isso pensando em nos ajudar. E eles, obviamente, fizeram isso na intenção de nos proteger, né? De nos ajudar. Só que eles não tinham entendimento científico, né? Não tinham outros tipos de entendimento. E por esse motivo eles criaram um padrão ali no qual eles acreditavam que, de fato, isso seria o mais viável. Só que não. E inconscientemente também, os nossos pais, eles tiveram na nossa infância algumas atitudes que não foi por mal, e nós também, por muitas das vezes pela falta de conhecimento, aplicamos isso com os nossos filhos, para quem tem filho, falando, né, para quem é mãe, que a gente não imagina o quanto isso gera ali alguns bloqueios na vida dos nossos filhos, né? Então a gente ama demais, a nossa intenção é protegê-los e por muitas das vezes a gente acaba aqui fazendo um efeito meio que reverso. Então, ó, eu li esse livro também, que tem muito a ver com esse livro que eu tô lendo agora, que é Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, que fala sobre a modulação.
E é legal quando você começa a ler que você vai pegando ali um insight de um livro e fala, caramba, aí você vê um outro que complementa e é muito legal. Então, gente, ó, a ferida do abandono, só para ficar bem resumido para vocês. O despertar da ferida é entre o 1 e ao 3 anos de idade, com o genitor do sexo oposto. Lembra que da rejeição era do mesmo sexo, ou seja, o adulto, né, ele trazia ali uma ferida emocional que foi causado como se fosse no meu caso. Se eu tivesse a ferida e as características de ser rejeitada, isso possivelmente poderia ter sido causado pela minha mãe, né, pelo tipo de comportamento e relacionamento que eu tive, foi despertado através disso. Já do abandono é o sexo oposto. Então, pode ser, e eu identifiquei alguns fatores, que às vezes você pode achar que o abandono é um abandono de deixar, mas são ações que às vezes são tão inofensivas e cria uma ferida ali em qual a pessoa ela vai se moldando, moldando os seus comportamentos da vida através dessa ferida que foi meio que causada ali, né? Então, por exemplo, você que de repente hoje, só um exemplo que pode ser citado aqui como para que você possa identificar. Eu sei que a nossa vida é extremamente corrida, muito corrida. E eu vou falar isso como parte de uma pessoa que sinto que causei uma ferida meio que assim. Quando nós trabalhamos fora, o primeiro contexto, a criança ela pode se sentir abandonada quando vem uma outra criança nova, ou seja, aquele mundo era todo dela, atenção, e de repente vem o outro irmãozinho. Isso não é muito bem, como é que eu posso dizer, estruturado a vinda dessa nova criança, e ela pode se sentir abandonada, ou seja, não rejeitada, abandonada, porque daí a atenção acaba sendo ali pro bebezinho novo. E é uma outra questão, que é uma questão que é muito familiar comigo, é a questão de, às vezes, você precisar trabalhar fora e você deixar o seu filho com a avó, ou até mesmo com o pai, ou deixar na escola. Não estou dizendo que isso não é possível, tá, gente? Não estou dizendo que a sua vida tem que parar por causa disso. No caso, se você tem filho. Estou dizendo que quando isso não é bem estruturado ali na parte da infância, pode causar uma ferida no qual vai trazer sim danos na vida adulta dessa pessoa, né, no caso. E aí a pessoa, por ver a sua mãe ir trabalhar e deixando, ela se sente abandonada. Então, mesmo que ela tenha o amor, né, que supre aquele amor da avó, do pai, se aquilo não tiver muito certo na cabecinha dela, ela vai crescer com uma ferida do abandono, tá? E no que isso vai prejudicar? Uma pessoa que tem a ferida do abandono, ela cresce com tipos de comportamento de dependência. Ela se torna uma pessoa dependente. Ela não consegue se enxergar sozinha. E às vezes, no que isso vai trazer ali na vida adulta? Um relacionamento no qual você não consegue sair, porque você não consegue. Ó, joinha de novo. Eu tenho que parar de fazer joinha. Você não consegue sair de um relacionamento tóxico porque simplesmente o medo de estar sozinha ou se sentir abandonada faz com que você fique dentro de um relacionamento ou um contexto no qual você, por mais que esteja sofrendo com isso, ainda assim se sente segura, porque você não quer passar novamente, sendo que você passe, mas para você essa dor do abandono é muito maior, né, do que você vivenciar ali algo que não tá legal, algo que é ruim pra... E aí, gente, tem alguns pontos aqui que, caraca, é muito familiar para mim, assim, e com certeza são coisas que eu vou aprofundar estudos, porque muito familiar. Para chamar atenção para si, cadê? A vítima é uma pessoa em que engendra dificuldades de todo tipo ao longo da vida, em especial problemas com saúde, para chamar atenção para si. Isso provém das necessidades do dependente, que julga nunca ter sido suficiente. Ele acha que, se não conseguir atrair a atenção do outro, não poderá contar com seu apoio. Vocês já devem ter percebido que existem pessoas que são muito voltada à doença, né? Que tá sempre falando, eu sou isso, porque ela precisa chamar a atenção das pessoas para que ela possa se sentir uma pessoa, para que ela não se sinta abandonada. Ela precisa sentir que ela está ali, ela precisa de uma...
ela precisa ser notada. Então ela faz muito isso porque a forma de chamar atenção através das suas dores é uma forma do que as pessoas vão dar atenção para ela, né? E aqui, ó, o dependente, por sua vez, não vive problemas com dádiva, pois chamam a atenção dos outros para si. Isso impede que sinta-se abandonado. Ser abandonado é mais doloroso do que encarar os múltiplos problemas que ele cria. Só um outro dependente pode realmente compreender isso. Quanto mais uma pessoa age como vítima, mais se agrada a sua ferida do abandono. Tem uma parte aqui que fala aqui. Na realidade, quando o dependente faz muito por outro, ele deseja, sobretudo, ser elogiado, ser importante. No entanto, essa atitude acarretará dores nas costas, pois ele coloca sobre si as responsabilidades que não são suas. O dependente pode parecer preguiçoso, pois não gosta de praticar esporte ou executar tarefas manuais sozinho. Ele precisa da presença de alguém ao seu lado. Quando faz alguma coisa para o outro, é na expectativa do retorno da afeição. Então, o que isso tem muito a ver, né, com quando você está aí tentando modular a sua vida? Vamos citar um exemplo. Como você quer mudar o seu estilo de vida para que você consiga emagrecer e ter hábitos saudáveis. Você não vai estar com foco em você. Você vai estar sempre focada em ter que agradar um ou outro, né? Ou fazer parte de um grupo ali, só que você vai deixar de ser a pessoa importante e vai começar a querer ser a pessoa que agrada, que quer fazer tudo ali, não porque você está buscando um resultado para si, mas sim porque você quer sanar, você quer alimentar a ferida do abandono. Isso também pode te impedir de tomar um passo adiante na sua vida, uma vez que você tenha que tomar atitudes no qual que demonstra ali que talvez uma outra pessoa, né? Por exemplo, no relacionamento. Se você tem um relacionamento com alguém e você fala assim, eu vou me cuidar, vou fazer academia. E se você sente que a pessoa que era para te apoiar não vai te apoiar, muito pelo contrário, você se sente insegura porque você tem medo do que essa pessoa te abandone, você possivelmente não vai conseguir modular uma rotina e cuidar de você porque você não está preocupada com você. Você está preocupada em não causar a dor do abandono. Você está preocupada em não sanar, mas você está tão preocupada em não sentir essa dor do abandono que você deixa de fazer para você para agradar. E aí quer agradar outra pessoa. O dependente pede conselho com frequência, pois não se julga capaz de chegar lá sozinho. Mas isso significa que ele escute as sugestões recebidas. Ele fará com que lhe dê na veneta. O que é veneta, gente? Nossa, não sei. Uma vez que o que procurava não era necessariamente ajuda, mas sim um apoio. Quando está com outras pessoas, deixa que ande à sua frente, pois prefere que elas o guiem. Acredita que, se sair bem sozinho, ninguém cuidará dele no futuro. E o isolamento de que ele quer fugir a todo custo virá. De fato, a solidão é o maior medo do dependente. Ele estará convencido de que é incapaz de administrá-la. Por isso, se agarra aos outros e faz de tudo para chamar atenção. Interessante. Muito interessante. Outra coisa interessante, ó. Esse tipo de pessoa também tem dificuldade em deixar lugar ou abandonar uma situação. Foi o que eu falei, de relacionamento. Casamento infeliz. Eita, tem muito, hein? Mesmo que o lugar para onde se dirige pareça agradável, ela fica triste ao pensar na partida. Tomemos o exemplo de alguém que parte para uma viagem de algumas semanas. Ela terá dificuldade em se despedir dos colegas de trabalho, do lar, e quando chega no momento de voltar para casa, ela viverá novamente a resistência de deixar o lugar. Apego, né? Um pouco de apego. Bem como as pessoas que encontram lá. Nossa, isso é muito sério. A emoção que incentiva a vivida pela dependente é a tristeza. Ela se sente no fundo de si, sem compreender nem poder explicar de onde e para onde ela vem. Bom, tem muita coisa. É muito legal esse livro. Assim, vale a pena investir para que possa ler e
estudar mais a fundo mesmo para poder se entender. Se você se identificou com alguma coisinha aqui, vale muito a pena. Agora eu vou falar sobre as doenças no qual essa pessoa possivelmente desenvolva ali, né, diante dessa ferida, que é a asma, a bronquite, problemas com pâncreas, hipoglicemia e diabetes, miopia e depressão, enxaqueca, doenças raras ou doenças ditas incuráveis. E aí tem um resumo, porque falando de cada doença, né? Então, por exemplo, bronquite. Quando o dependente sofre de um problema nos brônquios, isso indica que ele tem a impressão de que não receber o suficiente da família do qual depende extremamente. Ele tem interesse em acreditar que possui um lugar na família e não precisa se esforçar para conseguir acreditar nisso. E por que é importante saber disso? Enquanto guardamos ressentimento com o outro ou com um, né, dos nossos pais, mesmo inconsciente, ou seja, você não saiba. Talvez uma coisinha que aconteceu lá e você não sabe. Nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo deste genitor serão difíceis. Em geral, o genitor é responsável pela nossa ferida, pai no caso das mulheres e a mãe no caso dos homens. Também viveu a mesma ferida no passado, ativada pelo genitor do sexo oposto, que tem o mesmo sexo que você. As mesmas feridas se repetem de gerações em gerações. Vocês conseguirem entender? Ou seja, se eu senti essa ferida, possivelmente o meu pai sentiu a ferida. Então meio que vai carregando isso, né? Muito profundo, né, gente? Mas é que tem que estudar mesmo. E quando eu falo que quando a gente vai puxar lá no fundo, o bicho pega. Então, para resumir a ficha aqui do abandono: despertar da ferida do 1 ao 3 anos de idade com o genitor do sexo oposto, falta de alimento afetivo do tipo de alimento desejado, alimento afetivo, tá, gente? Abraço, sentimento, apoio, como posso dizer, não se sentir abandonado, não se sentir sozinho, gosta de estar com pessoas, tem medo da solidão. A máscara é dependência, ou seja, a pessoa é dependente, se torna-se uma pessoa dependente na vida. Então, para tudo, precisa de alguém, é dependente de tudo. Sempre se apoia nas pessoas, porque precisa de alguém para viver essa dependência, porque tem medo do abandono. O corpo, comprido, magro, sem donos, perna fraca, dorso curvado, braços parecendo comprido demais e pendendo ao longo do corpo. Ou seja, não consegue saber o que fazer com os braços, está sempre apoiando em alguém, em algo. E parte do corpo caídas ou flácida. Falou muito lá atrás sobre tônus musculares, e por isso falou. E os olhos grandes, tristes e olhar repuxado. Não é o meu. Vocabulário. A pessoa fala, o vocabulário dela, que ela mais fala: ausente, sozinho, não suporto, estou me sentindo devorado, não largam do meu pé. São as palavras que essa pessoa mais fala. Caráter: vítima, exclusivista, necessidade de presença, de atenção, de apoio e principalmente de amparo. Dificuldade de fazer ou decidir alguma coisa sozinha. Pede conselho, não necessariamente para segui-lo. Voz de crianças, dificuldade de receber um não, de aceitar a recusa. Triste, chora com facilidade, desperta compaixão, prende-se fisicamente ao outro, racional, busca independência e gosta de sexo. Medo, a solidão. Alimentação: bom apetite, bulimia, gosta de alimentos macios e come lentamente. Tipos de doenças possíveis: dores nas costas, asma, bronquite, enxaqueca, hipoglicemia, agorafobia, diabetes, problemas nas glândulas suprarrenais, miopia, depressão, doenças raras e doenças incuráveis. E é isso, gente. Você se identificou? Você conhece alguém? Você me fala aí o que você achou desse resumo, se foi interessante para vocês. Me fala lá no direct que eu quero saber. Se você acompanhou o resumo 1, esse é o resumo 2. O próximo vai ser a ferida da humilhação. Olha o corpo como é diferente. Humilhação, um aspecto físico. Nós vamos falar sobre esse no próximo resumo. E é isso, gente. Deixo para vocês. É muita coisa, sabe? A gente fica assim, refletindo sobre
avaliando pessoas, avaliando o nosso próprio comportamento. E é legal quando a gente começa a buscar esse tipo de conhecimento, gente, porque a gente entende demais o nosso universo, a gente entende como que a gente funciona e às vezes a gente para de apontar o outro ou de cobrar demais do outro ou de a gente entende como ajudar o outro. Isso é incrível demais, 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 demais. Então assim, não tô inventando, viu, gente? Tá aqui, ó. Isso é científico, tá? Estudado, super estudado, tem muitos conteúdos relacionados a isso. Eu fui procurar saber porque realmente é muito interessante. E é muito legal, porque realmente dá uma ajudada, dá uma elevada aí no nosso nível, né? Expande a nossa consciência, expandindo a nossa consciência, a gente consegue se libertar de muita coisa e a gente sofre menos, né? E você, o que você achou?